Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. É um prazer muito grande, mais uma vez, chegar até a sua casa, até você, onde quer que você esteja, né? E hoje eu tenho aqui mais uma vez um prazer muito grande de receber um convidado que muito me alegra, porque além de um convidado especial, ele é meu amigo particular, né? Pastor Elídio Queiroz Júnior, conheço o Elídio aí desde os tempos da faculdade teológica, desde essa época a gente conversa muito e a gente brinca, a gente chama de heresias as nossas conversas, a gente procura se aprofundar em algumas coisas aí e é sempre maravilhoso poder estar com Elídio, aprendo muito com você e eu gostaria que você se apresentasse para o público aí, né, nosso público. Bom, é um grande prazer estar aqui com o meu amigo, meu irmão em Cristo, pastor Vanderlei Nunes, um homem que eu prezo, homem de Deus, né? Essa amizade já fortalecida pelos anos, né? Desde a Faculdade Teológica Batista Equatorial, nos formamos, caminhamos juntos nessa caminhada cristã, embora denominações diferentes, né? Mas a fé é a mesma. Caminhamos com o mesmo objetivo, para engrandecermos o nome de Jesus, inclusive através desse programa, um programa que enaltece e engrandece o nome de Jesus através dos ensinamentos bíblicos do nosso querido pastor. É uma honra estar aqui com você, meu amigo, pastor Vanderlei Nunes. Prazer é todo nosso, meu querido. Eu queria saber do meu amigo Elídio, como dizia um professor meu lá na Bahia, o professor Paulo, ele dizia, vamos começar do começo para uma questão de princípio. Então, eu quero saber de você, como é que foi a sua chegada no Evangelho? Inclusive, antes eu quero saber de você, você é nordestino, né? Nordestino, pernambucano, de Recife, mas com as raízes fincadas no sertão pernambucano, uma cidade chamada Custódia, Pernambuco. Então, aquele povo é um povo muito amado. Embora eu esteja aqui há muito tempo em Belém. Foi adotado pelo Pará. Exatamente, gosto muito aqui, inclusive do açaí. Né? Todo dia tomo açaí, né? É mesmo, rapaz? Exatamente. E como foi para chegar ao Evangelho? Como foi que Jesus chegou até você? A Bíblia é clara, né, quando diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, né? Eu era um desses indivíduos que não tinha nenhuma vontade. Eu vivia arredio, né? Como a maioria dos crentes, né? Muitos crentes que vieram da imoralidade, vieram da desgracença, como diz os personagens do saudoso poeta. Então eu era alcoólatra, e também era imoral, né? No sentido pervertido da sexualidade, né? Eu não tinha muitas regras. Sim. E até que um dia eu encontrei com um homem que não era batista, da Adventista, do sétimo dia. O nome dele, ele era engenheiro, e nós começamos a trabalhar juntos. E ele, todo dia, eu chegava lá lendo a Bíblia, né? E eu comecei a me interessar, né? Porque ele era um homem sistemático, né? E eu comecei a ler a Bíblia com ele. E aí ele me convidou para ir para o culto aos sábados. E eu comecei a ir ao culto dos adventistas, todo sábado. Porém, eu não batia com aquilo que eu lia da Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, né? Comecei a ler a Bíblia sistematicamente também. Mas aquilo ali não batia muito com aquilo que eu lia. Só que toda sexta-feira eu começava a beber, né? Bebia. Eu era crente de segunda, crente no sentido que eu estava lendo a Bíblia. De segunda a sexta. Sexta-feira à noite eu começava a beber e muito, de maneira que chegava na segunda-feira eu estava com ressaca. Deixava a capa na sexta, exatamente. Pegava ela na segunda de novo. Exatamente, mas eu estava conhecendo tudo de Bíblia. Sim, né? sim. Porque estava lendo mesmo, eu lia com afinco. No dia 30 de junho de 2002, que é uma data inesquecível,
Teu aniversário, né? Era o meu aniversário, é o meu aniversário. E outra coisa, foi o dia que o Brasil foi campeão mundial. É verdade. Lá no Japão, né? Então, nesse dia, foi inclusive muito cedo, né, o jogo. O mundo conspirou, não foi? Exatamente. E eu tomei todas. Então, foi um processo, né? Foi um ano lendo a Bíblia, entendendo que eu precisava de Deus, de Cristo, mas eu dizia, não, agora não, sempre adiando esse encontro, né? Eu sempre adiava, em virtude dos meus vícios. Do amor ainda ao mundanismo, né? Exatamente. Né? Então, quando chegou no dia 30 de junho de 2002, né, eu bebi todas as que eu pude beber. Todas e algumas mais. Mais algumas, né? E acabou o jogo, né? O Brasil foi campeão do mundo. O negócio foi tão grande que nunca mais o Brasil foi campeão. Nunca mais, né? Exatamente. Eu fumava muito, eu bebia muito, né? E eu fui para casa e aquilo me incomodando, né? Eu estava incomodado. De maneiras que eu fui fumar no banheiro e quando eu botei o cigarro na boca, eu vomitei muito. Naquele momento, o cigarro se tornou uma coisa muito ruim para mim. Eu não conseguia, naquele momento eu não conseguia mais sentir o cheiro de cigarro. Interessante. E aí eu me ajoelhei diante de Deus, me ajoelhei lá, com todas as bebidas possíveis e imagináveis, com o que restava da minha consciência, né? E a bebida botou muita coisa para fora, mas tinha muita coisa na corrente sanguínea. Como Exatamente. A corrente sanguínea não vomita, né? Exatamente. Então eu disse, Senhor, eu já fui em tal igreja, eu saí mostrando para Deus as igrejas que eu tinha ido e nenhum encaixava com aquilo que eu estava acreditando. Você estava lendo, eu estava lendo, né? Eu não quero dizer o quê, né, das doutrinas, e eu não tinha ido em nenhuma igreja batista, nem sabia que batista existia, né? Minha vida mundana não permitia que eu tivesse uma visão mais ampla, né? E o Senhor me mostrou a Igreja Batista da Pedreira. Ele me mostrou. E eu nunca tinha visto, eu morava na Pedreira. No momento da oração? No momento da minha oração. Maravilha, hein? Então, eu sempre passava na frente da Igreja da Pedreira Batista e eu nunca tinha notado aquela igreja. Eu notava a cadeia, né? Tem uma delegacia de polícia do lado da igreja. Eu sabia. Com medo de falar por causa da bebida com a cara dessa. E aí eu olhei e digo, mas ali essa área aí é uma delegacia de polícia. Num domingo, isso foi no domingo, né? O jogo do Brasil foi no domingo. Sim, sim. E Deus disse, vá para lá. Eu quero que você vá lá. Foi nítido. Sim. Então, no dia de manhã, na segunda-feira de manhã, eu já não conseguia mais nem beber, nem fumar. Que maravilha, hein? Segunda-feira de manhã, para quem não sabe, os batistas, pastores batistas, não trabalham na segunda-feira. Eu não sei quantas outras denominações, mas os pastores batistas não trabalham na segunda-feira em virtude de seu trabalho na igreja no final de semana, né? Então, a segunda-feira é o domingo, ou a folga do pastor, né? Mas o Senhor providenciou que o pastor da Igreja Batista da Pedreira voltasse. Ele esqueceu a carteira dele. Quem era ele? O pastor Luiz Domingos, falecido, né? O pastor Luiz Domingos, ele esqueceu a carteira dele na igreja, de maneiras que ele teve que apanhar na segunda-feira, justamente na hora que eu fui indo. Então, eu cheguei na Igreja da Pedreira, ele estava abrindo o portão, e eu disse, eu queria falar com o pastor da igreja. Aí ele olhou para mim e ficou com medo, receoso. Mas disse, olha, eu sou o pastor da igreja, eu queria falar com o senhor. Aí ele entrou e me levou no gabinete dele. E aí eu disse para ele, olha, o senhor mandou vir aqui. Tom. Falar com o senhor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Aí ele disse, é aqui mesmo, né? Esse lugar aqui, você veio no lugar certo. Então, logicamente que a gente pode deduzir... Colheu onde não plantou, pastor. Isso, né? E aí disse, olha, você vem aqui, hoje não tem culto, hoje é segunda-feira. Então você vem a quarta-feira aqui, nós temos um culto de oração, que nós vamos apresentar a você, a igreja, né? E aí, na quarta-feira eu fui,
né? Participei do culto de oração. E as coisas que iam acontecendo encaixava com tudo aquilo que a minha fé estava se revelando através da Bíblia Sagrada, né? E no domingo eu fui lá, naquele apelo, né, que o pastor fez, eu fui à frente e aceitei Jesus como meu suficiente Salvador. Então, daí para cá, né, eu nunca mais arredei pé de Jesus Cristo, né? Logo em seguida, o pastor... 21 anos, né? Não, 21 não, eu tenho 40 anos. Não, eu digo 21 anos de crente. Sim, sim. Então, quando eu comecei a frequentar a igreja, né, o pastor me convidou para dar uma palavra, e aí ele notou que eu tinha aptidão para oratória, aí ele disse, olha, você dá para ser pastor, coisa e tal, vamos trabalhar isso, né? E aí comecei a sentir a vontade mesmo de servir ao Senhor. Eu assumi todos os cargos que era possível na igreja, né? E de lá para cá... E aí, peraí, nós vamos adiantar. E aí vai entrar depois a Faculdade Batista. Exatamente. Nosso encontro lá também. Exatamente. Então, depois o pastorado. Mas isso é já já. Já já a gente volta. Muito bem, de volta aqui com o pastor Elídio Queiroz Júnior, meu amigo Elídio, né? E depois dele falar aí, relatar para a gente o seu testemunho, muito bonito, testemunho por sinal, maravilhoso, né? Uma operação de Deus assim, grandiosa mesmo, só Deus fazer esse tipo de coisa, né? E aí depois dessa conversão, dessa operação de Deus, de começar a congregar, começar a falar publicamente, e aí veio a ideia de, eu preciso fazer um curso de teologia, e no caso é da primeira turma, né? Exatamente. Eu tive essa felicidade de fazer parte dessa turma, que inclusive o pastor Elídio, ele foi o chefe de turma. Uhum. Né? O presidente do diretório acadêmico. E o presidente do diretório acadêmico, quer dizer, desde sempre se envolvendo mesmo e trabalhando bastante. E como foi a chegada lá na Faculdade de Teologia, Batista Equatorial? Nessa época aí eu não tinha muitos recursos financeiros e a Faculdade Teológica Batista Equatorial, ela sempre teve um preço acima, né, das possibilidades de uma pessoa cristã, né, normal, que eu falo no sentido de financeiro, né? Sim. Porque muitas pessoas que querem fazer ministério pastoral, elas não têm muito recursos financeiros. São ajudadas pela igreja, ou os recursos são poucos, né? E meus recursos também eram poucos, né? Eu procurei algumas pessoas para ajudarem, né? E não tinha naquele momento. Aí eu enfrentei assim mesmo, com os poucos recursos que tinha, fiz o seminário, já que eu sentia muita vontade de fazer, né? A Bíblia diz que aspira o episcopado, excelente obra almeja. E aí eu fui nesse versículo e avancei. Sim. Quando estava com 6 meses de seminário, né, de faculdade teológica, aí a esposa do pastor Luiz Domingos, o meu pastor, ela é tia de um missionário batista que é muito rico, e ele financia bolsas de estudos, né, para cristãos que estão fazendo seminários que não têm condições. E aí ela falou a meu respeito, né? E ele disse, por sinal, ele vinha aqui a Belém pregar na capela do seminário, e ele disse, olha, tia, mande ele falar comigo quando terminar lá a capela. E aí, tudo bem, quando terminou, eu fui lá e disse, olha, missionário, eu sou Josias Lira, né? O Josias Lira, que é um missionário batista. Ele disse, olha, missionário Josias Lira, eu sou da Igreja Batista da Pedreira, e a irmã, esposa do pastor Luiz Domingos, pediu para falar com o senhor. Ele disse, não, ela me falou assim,
olha, eu vou financiar sua faculdade, mas você não pode ter nenhuma dívida até agora. E eu não tinha, graças a Deus. Né? Que bênção. E aí ele assumiu, a partir daquele momento, com 6 meses que eu tinha de faculdade, né, ele assumiu toda a faculdade e nunca deixou de pagar. Eu terminei, né, com a graça de Deus que levantou esse homem para pagar a faculdade teológica lá de Rotoriel. Ouvindo você assim, desde que Deus falou com você lá atrás, providenciou que o camarada está assistindo agora, ele diz assim, então esse pastor ele é pentecostal? Não, mas é o Deus Todo-Poderoso que não tem rótulo. Deus ele não é pentecostal, ele não é batista, ele não é quadrangular, ele é Deus. Né? E ele continua fazendo. E nós aqui conversamos sempre que nós cremos no poder de Deus, cremos na operação de Deus. Nós não cremos em certas coisas que existem por aí, né? Mas que Deus faz, como que é uma prova viva daquilo que Deus faz e pode fazer na sua vida, inclusive, hoje, né? Pois é, Lídia, e aí como é que foi essa questão? Aí você terminou a faculdade de teologia e aí veio o pastorado. Exatamente, né? E aí, lá na Igreja da Pedreira, o pastor disse para mim o seguinte, que eles iriam convocar o meu concílio pastoral a partir do momento que alguma igreja estivesse interessada. Né? Teve um momento que eu cheguei na minha casa e uma das minhas filhas falou, papai, tem uma ligação da igreja Boas Novas para o senhor. E aí eu liguei para o pastor e disse, olha, tem uma congregação que está querendo um pastor que esteja saindo do seminário. E eu fui lá no outro dia, ele me encaminhou para essa congregação, que na época era no sistema batista, né, congregação antes de ser igreja, Sim. Congregação Batista do Aurá. E aí, quando ele me arranjou um carro para ir para lá, junto com o irmão. Quando eu cheguei no domingo, que eu olhei para a igreja, para o templo, né, o Senhor falou no meu coração, esta é a obra que eu estou te dando. Tá maravilha. Né, e eu entrei lá, falei para aqueles irmãos e eles aceitaram, né? E ficou marcado para a minha posse no dia 20 de dezembro de 2008. Ou seja, dia 20 de dezembro agora, eu estou completando 15 anos que eu sou pastor dessa igreja. Um ano depois, eu solicitei o concílio da igreja para sair de congregação para a igreja. E ela tornou-se a primeira igreja batista do Aurá. Se eu não me engano, eu estava lá, né? Estava exatamente. Então, como Deus mostrou que aquela era a obra que Ele tinha para mim, Ele confirmou, porque são 15 anos e realmente eu não tenho nenhuma pretensão de deixar essa igreja, né? Porque nós temos ainda muitos projetos, né? Para fazermos, para elaborarmos ali na Igreja do Aurá. Nós temos uma escola batista, temos uma associação para atender as pessoas carentes daquele bairro, né, que é a Associação Batista Beneficente do Aurá. Muitas coisas ainda estamos para fazer, porque Deus é o autor de tudo aquilo que fazemos. Amém. Graças a Deus, embora a gente já esteja chegando no fim, tinha tanta coisa para a gente falar, mas eu não posso deixar de falar do livro que foi lançado agora, Pastor Elídio Queiroz, Quadrangular e Batista, uma possibilidade de convergência da fé cristã, tá certo? Para qual a câmera? Essa aqui mesmo? Você pode adquirir. Onde é que a pessoa pode adquirir esse livro? Na Bênção Livros. Bênção Livros, né? Tá certo. Muito importante, não só para você que é da Quadrangular ou Batista, mas qualquer um que queira conhecer essa necessidade realmente de as denominações divergentes em algumas doutrinas poderem convergir naquilo que é mais importante. Como alguém já disse, o mais importante não é o que nos separa, né, pensamentos, doutrina, mas o que nos une, que é Jesus Cristo, deve ser maior do que o que nos separa. E aqui tem uma conversa muito boa nesse sentido, com o fator histórico, bíblico, as diferenças e aquilo que pode
haver de convergência. Então, Elídio, pastor Elídio Queiroz, parabéns pelo livro, né? Eu tenho o meu aqui autografado já, inclusive, né? E temos outro já a caminho, né? Temos um livro que está saindo agora. Como é o nome do livro? Mercado do Sagrado, uma simbiose do mal. Esse é violento o negócio, né? É verdade. E temos mais um que em breve vai sair, ou não, é uma trilogia, uma trilogia, né, baseada em Gênesis 6. Né? Essa trilogia ela não está no campo teológico, embora venha uma história bíblica, né? Mas ela vai falar sobre o crepúsculo do Éden, né? Éden, o crepúsculo e o jardim, a saga de Tel-Ben. Na verdade, é um conteúdo teológico ficcional, né? Exatamente. Eu quero terminar lhe agradecendo, mas antes a gente vai orar, eu vou pedir para você nos apresentar aí a Deus em oração, agradecendo. Eu agradeço muito por sua presença e por esse momento que só esses testemunhos aí para mim foram grandiosos, né? Para mexer com o coração da gente, Amém. Com o espírito da gente, foi maravilhoso ter você aqui. Queria que você orasse conosco aí, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, Amém. Por teu amor, por tuas misericórdias que são constantes em nossas vidas. Amém, Jesus. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Vanderlei, sua família, este programa, que seja sempre uma bênção para todos aqueles que assistem, para que possa tocar em seus corações e assim conheçam o Cristo Salvador. Amém, o Jesus. Cristo Redentor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estarmos aqui neste local e sermos bênção para aqueles que nos assistem. No nome de Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Elídio, meu pastor, muito obrigado, que Deus continue te abençoando mais e mais. Amém, pastor. Obrigado. Um grande abraço, sucesso com a graça de Deus. Amém.